Always difficult to follow that Sempre magnificent é choir. difícil Thank you, choir. falar logo depois do secretário, do quórum. Muito obrigado, quórum. And again, the next day after John stood, No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois de looked seus upon discípulos, Jesus as he walked, e vendo passar a Jesus, disse: Behold the Lamb Eis of God. aqui o Cordeiro de The Deus. two disciples heard him E os speak. dois discípulos ouviram-no, dizendo isso, e seguiram a Then Jesus. Jesus turned E and Jesus, saw them voltando-se e vendo and que saith eles unto o them, seguiam, disse-lhes: What seek ye? Que buscais? We find a world today looking for answers. Encontrando hoje um mundo à procura de respostas à pergunta Too many are que sowing buscais seeds of a fruit de muitas that will maneiras not diferentes. nourish an eternal soul. Gente demais plantando sementes de fruto que não alimentarão uma alma eterna. Permita-me ilustrar com uma experiência que a presidência da área Europa Central teve quando viajava de trem para uma reunião. Estávamos aproveitando o tempo em que estávamos juntos para discutir nossa designação. O homem que estava sentado ao outro lado do corredor ficou curioso em relação à nossa conversa. Finalmente ele perguntou: Vocês são protestantes ou católicos? Respondemos: Nenhum dos dois. Somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele reconheceu já ter ouvido falar da igreja, mas prosseguiu dizendo: Vocês não conseguirão ir muito longe nesse país. O governo só reconhece as igrejas católicas e protestantes. São as únicas que recebem ajuda financeira do governo. Uma igreja não pode subsistir sem a ajuda do governo. Tentamos explicar que nossa igreja funciona muito bem sem a ajuda do governo, que usamos o sistema de dízimo do Senhor. Ele insistia que nossa igreja não iria muito longe em seu país e sugeriu que deveríamos envidar nossos esforços em algum outro lugar. É claro que testificamos que o sistema do Senhor realmente funciona e que lhe falamos a respeito de todas as capelas e templos que estamos construindo em todo o mundo sem ter que recorrer a fundos emprestados a fim de construí-los. Ele pareceu muito surpreso, mas ainda sem ser convencido. Vendo que não poderia persuadir de que uma igreja pode existir sem a ajuda do governo, tentamos mudar o assunto. Perguntei: o que acontece em seu país com as mudanças que estão ocorrendo? A população em declínio e um número crescente de imigrantes com o tempo fará com que vocês sejam uma minoria em seu próprio país. Com grande orgulho nacionalista, ele respondeu: Isso nunca vai acontecer. Argumentei: como é que você pode manter essa posição quando a imigração de seu país excede a taxa de nascimentos? Ele continuava insistindo que isso nunca aconteceria em seu país. Eles fechariam as suas fronteiras antes de permitir que isso acontecesse. Eu insisti e disse: como pode evitá-los com a tendência atual? Sua declaração seguinte deixou-me chocado. Disse ele: Estou com 82 anos. Já terei ido embora há muito tempo antes de ter que enfrentar esse problema. Um importante problema que enfrentamos ao pregar o Evangelho ao mundo é a apatia geral com respeito à religião, em relação às coisas espirituais. A maioria das pessoas sentem-se confortáveis com seu atual estilo de vida e não acham necessário fazer mais do que comer, beber e alegrar-se. Não estão interessadas em nada além de si mesma, aqui e agora. Pessoas demais, principalmente nas nações desenvolvidas do mundo, estão se tornando tão materialistas em suas crenças e ações que arrasam que ser humano tem autonomia total. A pessoa não tem que prestar contas a ninguém ou de coisa alguma, a não ser a si mesma e até certo ponto a sociedade em que vive. As sociedades em que se desenvolve esse estilo materialista de vida fica com um débito espiritual e moral a ser pago, a busca das assim chamadas liberdades individuais, sem respeito às leis do Senhor estabeleceu para governo seus filhos na terra, resultará na maldição do mundanismo e do egoísmo, o declínio da imoralidade pública e privada e o desafio das autoridades. Essas sociedades materialistas são descritas em Doutrina e Convênios. Em Doutrina e Convênios 1:16. Não busca o Senhor para estabelecer sua justiça, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo.
Por essa razão, a Igreja do Senhor foi construída a seguir o profeta e procurar algo diferente daquilo que o mundo está buscando. Continuando com os versículos 17 e 18 da seção 1 de Doutrina e Convênios. Portanto, eu, o Senhor, conheço as calamidades que adviriam aos habitantes da terra. Chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. E também a outros dei mandamentos, de proclamar essas coisas ao mundo, e tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. Foi por meio do profeta Joseph Smith que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada à terra. Linha sobre linha, preceito sobre preceito. Com a ajuda divina, ele traduziu e publicou o livro de Mórmon. O sacerdócio arônico e de Melquisedeque foram conferidos a ele e a Oliver Cowdery, e ordenanças sagradas foram restituídas para a salvação da humanidade. Declaramos corajosamente que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fornece respostas a perguntas que buscais. Nossa Igreja é o meio pelo qual os homens e mulheres encontram nosso Salvador e seu Evangelho. Vocês reunidos aqui nessa vasta congregação, assim como os números ainda maiores de santos que assistem a essa conferência em todo o mundo, são ricamente abençoados por ter todos procurado e encontrado a Igreja restaurada. A Igreja veio a existir como resultado de uma restauração e não uma reforma. Minhas experiências recentes na Europa Central certamente aprofundaram meu respeito pelo papel daqueles primeiros líderes cristãos que instituíram uma reforma. Ela iniciou-se com seus esforços para corrigir alguns dos erros de doutrinas surgidos durante o longo período de apostasia da Igreja, que havia sido estabelecida pelo nosso Salvador durante seu ministério terreno. Joseph Smith foi um profeta de Deus, o porta-voz do Senhor e restaurador de todas as coisas importantes para a edificação do reino de Deus e preparação para a segunda vinda do Senhor, Jesus Cristo. Quando procuramos, é importante que o procuremos por meio de sua igreja. É por meio de sua igreja restaurada que recebemos todas as ordenanças salvadoras necessárias para voltar a Ele. Quero que todos os membros da igreja saibam que aprendi com minha designação atual que compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo envolve desafios. E nunca imaginei antes. No entanto, vejo diariamente sinais de esperanças, devido principalmente às bênçãos do Senhor, mas também aos esforços dos líderes, membros e missionários daquela área do mundo. Os que honestamente buscam a verdade estão encontrando resposta para suas perguntas. Estão encontrando o Senhor por meio de sua igreja restaurada. Permitam-me apresentar-lhes 3 exemplos. Um pai, um jovem adulto e uma irmã solteira que encontraram uma nova fé e esperança em sua vida. Uma família de 4 pessoas do Sri Lanka foi inicialmente contatada por uma missionária e, desde o início, a mãe e seus filhos leram com frequência o livro de Mórmon, oraram diariamente e desejavam frequentar a igreja. No entanto, o pai resistia. Diferentemente de sua mulher, ele não era cristão e não se sentia preparado para reavaliar suas crenças. As missionárias sentiram-se inspiradas a focalizar os seus ensinamentos em Jesus Cristo. Em suas palavras, ensinamos a respeito de Joseph Smith, sua fé em Cristo, o que aprendemos a respeito de Cristo por meio da primeira visão e o testemunho do profeta sobre nosso Salvador. Tudo o que líamos juntos ou os desafiávamos a ler como família no livro de Mórmon ensinava-lhes mais a respeito de nosso Redentor. Foi aí que começamos a observar o progresso.
Eles apresentaram com orgulho uma gravura de Cristo enquadrada na sala da família. Era uma que lhes tínhamos dado de presente. A mudança no coração do pai ocorreu quando sua mulher anunciou que desejava ser batizada. E seus filhos decidiram orar para saber se deveria ser batizados. Naquele momento em diante, lemos regularmente o livro de Mórmon e oramos a respeito do batismo. Seu sincero desejo de saber se a igreja era verdadeira modificou-o, e ele transformou-se no líder espiritual de seu lar. Pouco antes de ele e sua família serem batizados, o pai pediu uma papeleta de dízimo e um envelope. Ele não queria atrasar o cumprimento dos mandamentos por nem mesmo um segundo. Em outro caso, um jovem irmão inativo foi reativado como resultado do estabelecimento da Outreach Initiative, uma série de atividades para reduzir a atividade de jovens adultos solteiros de 18 a 30 anos. Na primeira noite de atividades, em um dos nossos edifícios da igreja, esse irmão era o único não missionário presente. Mas, depois de poucas semanas, ele havia trazido cerca de 30 pessoas para a noite familiar e outras atividades. Esse irmão era um desenhista de website. Ele e um sócio haviam iniciado sua própria firma de web design. Atualmente, ele mora com 2 não-membros que trabalham ambos em sua companhia de desenho na web. Ele é muito corajoso ao compartilhar seu testemunho. Um de seus colegas de trabalho não havia estudado a teologia cristã. Já havia estudado a teologia cristã e esse irmão o havia apresentado para os missionários que trabalhavam no programa de jovens adultos solteiros. Atualmente, seu colega era um frequentador regular das atividades e o irmão reativado ajudava os missionários quando eles os ensinam, acrescentando ao deles e seu testemunho sobre a veracidade do Evangelho. Em ainda outro caso, um jovem em Hamburg, Alemanha, estava se esforçando para encontrar um significado espiritual para a vida. Começou a orar e perguntou a Deus o que deveria fazer. Certa manhã, depois de 3 dias de um pouco de jejum e muita oração, ela ia andando de sua casa para o ponto de ônibus. Quando chegou, notou que havia deixado algumas chaves em casa e que precisaria delas naquele dia. Voltou para casa, pegou as chaves e voltou andando para o ponto de ônibus. Ficou muito aborrecida ao ver que havia perdido o ônibus que normalmente tomaria. Nesse meio tempo, 2 missionários estavam em um ônibus perto da cidade de Hamburg. Quando estavam viajando, tiveram repentinamente a impressão de que deveriam falar com a primeira pessoa que encontrassem ao sair do ônibus. Os 2 elders desceram do ônibus e imediatamente viram essa jovem. Falaram-lhe brevemente a respeito da igreja e marcaram uma visita para visitá-la. Ela tiveram um sentimento imediato de que, de alguma forma, os elders lhe haviam sido enviados como resposta às suas orações. Os bons membros da igreja juntaram-se aos membros a fim de ensiná-la a ajudar a sentir-se uma parte especial da ala. Ela aceitou a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e foi batizada em 3 semanas. Essa está atualmente trabalhando no programa das moças da ala. O Senhor reconheceu durante seu ministério terreno a necessidade de ter uma estrutura organizada a fim de edificar a fé no coração dos membros de sua igreja e mantê-los progredindo em seu Evangelho. Essa família, esse irmão e essa irmã, todos eles encontraram o Salvador ao descobrir sua igreja e ser fortalecido por ela. Depois da morte dos apóstolos, sem uma liderança central para guiar e dirigi-la, a igreja caiu em apostasia. Essa determinada lição da história é clara. É necessário haver um governo centralizado na igreja, sob a orientação do Salvador, que proporcione as doutrinas e ordenanças necessárias para a salvação e exaltação. A Bíblia fornece evidências abundantes que o Senhor estabeleceu durante seus ministérios terrenos, a sua igreja com autoridade e organização próprias. Por exemplo, Paulo declarou:
E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Declaramos em nossa sexta regra de fé: cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas e etc. Assim declaramos ao mundo que o sacerdócio foi restaurado, que o governo de Deus está na terra e está estabelecido o seu padrão, que nos levará de volta à sua presença. Cremos que temos a melhor resposta para a pergunta: que buscais? Como ensinou o Salvador, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim como um edifício que é construído de tijolo em tijolo, a verdadeira igreja do Senhor é edificada com uma conversão, um testemunho, um batismo de cada vez. Que possamos todos procurar, encontrar e edificar sua igreja onde quer que estejamos. É minha humilde oração, em nome daquele a quem procuramos, o próprio Jesus Cristo. Amém.